seus corações. Essa frase, compungiu-se-lhes, é um termo muito forte. O sentido é perfurados. O Evangelho, ele nos perfura. Procure disciplinar o seu coração ao Evangelho de Deus. Pode ser amargo, mas é Ele que vai trazer para você a vida eterna. É Ele que vai salvar a sua alma. É Ele que vai te evitar amanhã de pecar. É Ele que vai iluminar o seu caminho para que você não ande em trevas. É Ele que será a tua salvação, a salvação da tua alma. Então nós temos que entender isso, irmãos. E aqui nós vemos algo muito sério, a nossa vocação celestial. Então, quando Nabucodonosor, ele propôs a mudança de identidade, isso é algo que tem que falar ao nosso coração. Porque quando o inimigo procura mudar a nossa identidade, a salvação perde a espiritualidade e ela se torna religiosidade. Guarde isso. Quando o inimigo trabalha a igreja e, primeiro, ele destrói a igreja, o seu caráter de organismo vivo e torna como uma organização. A igreja deixa de ser um organismo vivo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e todos nós membros desse corpo, isso é um organismo vivo. E ela passa a ser o quê? Organização, instituição. Aí tem um clericalismo. Isso não é espiritual, irmãos. Essa visão piramidal, que tem um pastor presidente, um apóstolo supremo, ou um líder supremo, foi isso que destruiu a igreja no ano 440, quando Leão se tornou e se autoproclamou o Papa, o pai da igreja. Essa forma de clericalismo é satânica, isto é chamado de síndrome de Lúcifer. Isso não é de Deus. Você pode buscar onde você quiser buscar isso na Bíblia, você vai só estar pervertendo a palavra de Deus. Ministério é um dom de Deus, e Ele coloca esse dom sobre aqueles os quais Ele chama, Ele capacita, e esses são como que ovelhas de frente, eles são servos, não são pessoas especiais, mas são pessoas com uma especial incumbência. Paulo chega a dizer assim, parece que nós os apóstolos, Deus coloca em último lugar. Nos dias de hoje, aqueles que se auto-intitulam apóstolos, eles são aqueles que têm os primeiros lugares. Isso não é ministério, isso é moneistério. Isso não tem nada a ver com a edificação da igreja, e sim com instituições que remuneram muito bem os seus presidentes. Isso não tem nada a ver com a igreja do Senhor, isso tem a ver com a igreja do anticristo. Porque Deus chama servos, Ele chama profetas e mestres, Ele chama atalaias, que aponta para Cristo. Cristo é o centro, é Ele que tem que ter toda a centralidade, Ele que é o cabeça. O cabeça da igreja não é nenhum homem, o cabeça da igreja é Cristo. A igreja não é uma instituição de homens, a igreja não precisaria e nem poderia e jamais deveria ser denominada por título. Qual que é o nome dessa igreja? O nome dessa igreja é Marli, é Juliano, o nome dessa igreja é Paulo, é Rogério, é Júlio, é Flávia, é o nome da igreja. É assim que tem que ser, porque cada um de nós somos membros desse corpo. O que passa disso é ensino satânico, é o ensino que vem destruindo a identidade do corpo e depois destrói a identidade dos indivíduos. Então destrói a identidade. Quando destrói a identidade, se perde o chamamento, a vocação celestial. A igreja passa a ser uma instituição. E os cristãos? Por que os cristãos hoje estão lutando para melhorar o mundo? Por que eles estão lutando para transformar o mundo? Irmãos, este mundo está debaixo da ira de Deus. Deus vai julgar essa terra. Eu tenho que te dizer isso. Haverá o julgamento das nações. Ou você nunca leu Apocalipse capítulo 8 e 9? Deus vai julgar essa terra. Quando tentamos mudar esse mundo, nós estamos rasgando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz que Cristo vai estabelecer o seu reino aqui.
Mas primeiro, ele vai buscar os seus, a sua noiva, a sua igreja gloriosa. Essa igreja será uma cidade nupcial. Ele vai estabelecer um rei de reinos, onde ele será o rei dos reis.